Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor. E que o que for dito aqui seja palavras de edificação e que vocês sejam edificados, abençoados ricamente pelo Espírito do nosso Deus, do Senhor, do Criador. Em nome de Yeshua, amém? Então, que essa palavra encontre morada e seja edificante. Hoje eu vou falar de um assunto, assim como tantos outros abordados aqui no canal, com o intuito de edificar vidas, de trazer às pessoas o conhecimento do Evangelho, das palavras ditas e dadas por Yeshua, o Cristo, o Messias, seja no tempo de carne e também ressuscitado ao apóstolo Paulo, visões a João após ser uma pessoa com o Espírito vivificado. E é isso que vai ficar abordado aqui, a questão do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito do Criador, que opera em nós. Somos pessoas, corpo, alma e espírito. Espírito com E minúsculo. Espírito esse que precisa estar em nós para que possamos viver. Vai além de uma questão espiritual no sentido de ser uma pessoa espiritualista, ser uma pessoa que crê no Criador, que tem crenças, porque tudo vem dele. Ele está em tudo. Assim diz a palavra, ele está em tudo. Ele criou a luz e as trevas. O Senhor está no controle de tudo. Amém? Eu vou falar, se não der para colocar o que eu quero tudo aqui, eu acredito que não, porque o assunto é grandioso. Vou continuar falando, porque são assuntos que nos edificam, nos fortalecem no que diz respeito à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com as minhas palavras, sem fé é impossível viver uma vida em luz, uma vida edificante, uma vida firme, como pessoas que têm determinação no professar a fé no Criador. Então precisamos de fé e precisamos do Espírito vivo. E para iniciar, eu vou ler aqui primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 19, que diz: Não apague o Espírito. Não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. E ele continua exortando, falando a respeito da oração. Eu vou ler aqui, eu vou ler o versos 25 ao 28, pequeninos versos. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Louvado seja o Senhor pela existência, desde o início, de pessoas que se prontificaram em seguir as ordenanças do Todo-Poderoso. Por quê? Essas pessoas deixaram muitos exemplos na própria vida humana, exemplos da orientação e do agir do Todo-Poderoso em pessoas
que devemos ser observadores, de observar, de pessoas que tinham como práticas de vida uma vida de acordo com o que diz respeito a uma boa conduta, que diz respeito a uma pessoa de princípios. Resumindo, uma pessoa de princípios. O Senhor chamou homens que tinham famílias. Tem o caso de alguns, como eu coloquei o vídeo anterior, falei a respeito de Daniel um pouco, como Daniel, como os seus 3 amigos, que não chega a relatar ou não fala que eles tiveram família, formaram família. Até porque onde eles estavam ali com o propósito do Criador, mas sobre um regime do rei Nabucodonosor. Mas se você observar toda a Bíblia, toda pessoa que era chamado tinha suas famílias. No caso de Abrão, no caso de Noé. E é interessante porque o conhecimento com sabedoria que vem do Criador, ele é rico. E quanto mais nós nos aprofundamos, vemos o Senhor em tudo, que a terra e tudo pertence a Ele. Nós, humanos, no que se refere à questão da biologia, no estudo da natureza, dos animais, no que se refere à ciência, ciências humanas, no que se refere à química, a tudo, a Bíblia, ela é clara. Ela relata sobre tudo, mas quero fazer uma observação que isso depende de conhecimentos aprofundados. Quando se tem conhecimentos aprofundados, se entende que a Bíblia relata sobre tudo. Então o Criador está em tudo, agindo em tudo. E tem uma palavra, gostaria eu de poder colocar todas as mensagens que me virão aqui à mente dentro desse vídeo para chegar nessa questão do espírito, do nosso espírito, como que tudo isso está alinhado. Tem uma palavra que diz que o Senhor destruirá quem destrói a terra. E com conhecimentos mais aprofundados sobre biologia, química, principalmente no que diz refere todo o conhecimento biológico, todo o conhecimento da criação, de todos os elementos que existem na Terra, os minerais, e também do que nós somos formados, vemos claramente a soberania, o agir do Todo-Poderoso, que é extraordinário. O que existe por conta exatamente da exploração da riqueza a qual a Terra tem, se mantém o maior número de pessoas sem o acesso a esses conhecimentos nas escolas até o ensino médio. É muito conhecimento, assim é a justificativa, é muito conhecimento, não tem como no tempo de um ano ou do tempo de escolaridade passar tudo. Mas é tudo proposital, porque daria sim. Pelo menos cada assunto de um modo básico daria sim. Então a escola ela precisa e precisava já há muito tempo ser um campo de fato de conhecimentos mais aprofundados. Mas temos a oportunidade de buscar. E quero colocar aqui que o conhecimento mais importante é a palavra do Senhor. Através dela, entendemos sobre tantas outras coisas e vemos a soberania do Pai. Então aqui, essa mensagem, primeiro, esses versos aqui, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é rico em informação. Por quê?
Porque quando fala não apague o Espírito aqui está com E maiúsculo, porque é o Espírito do Criador, que age em tudo, que está presente em tudo. Quando ele é apagado, quando que ele é apagado? Quando não damos crédito à palavra do Senhor. Quando não temos ânimo, quando vem o sono, quando vem a preguiça e percebe-se que esse corpo não tem desejo de ouvir a palavra do Senhor. E poderia citar aqui inúmeros motivos para isso. Aquilo que nos torna dispersos, aquilo que toma nosso tempo. E o que está acontecendo? Palavras proféticas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Como lá em Apocalipse fala que darão fôlego à imagem. E dar fôlego à imagem por conta de muita curiosidade, de muito buscar a palavra do Senhor e querer desvendar as profecias, então tem várias interpretações. Mas hoje eu digo para vocês, eu entendo de um modo mais claro, quando a gente compreende que o Senhor está no controle de tudo e começamos a ver ao nível que está chegando a questão da tecnologia, os avanços, se percebe que essa palavra se cumpre diante dos nossos olhos. E aí, indo para Daniel, quando fala da estátua, do que ela é composta de minerais. Esses minerais, como ferro, cobre, metal, ferro, cobre, o bronze, o barro, os pés de barro e ferro e barro. Não tem como ler tudo aqui, ler todas as passagens. Estou falando aqui dando um respaldo a respeito do que me vem à mente. Vocês entenderão que essas profecias se cumprem de um modo muito claro. E quando a gente entende os elementos, quando a gente entende o que se tornou a questão de poder, de poderio e um grande número de pessoas que padecem, como diz a palavra do Senhor, por falta do conhecimento, aí percebemos de fato que a grande maioria é como se fossem garimpeiros e um pequeno número administradores. E vai encontro ao que diz Deuteronômio, que o povo está foram colocadas maldições por conta da desobediência. Desobediência ao Senhor, desobediência aos decretos do Senhor, aos mandamentos do Senhor, quando se volta para as idolatrias, quando se voltam para a iniquidade, a promiscuidade, que no tempo em graça hoje foi bem esmiuçado, bem colocado, bem mastigado pelo apóstolo Paulo através do Espírito vivo, ali falando com ele, para que tivéssemos e tenhamos zelo ao nosso corpo. Iniciando aí, tudo nos vai bem. Com uma mente saudável, capaz de absorver e filtrar os conhecimentos, vamos entender que a palavra do Senhor é poderosa e ela fala sobre tudo sim, e o Criador está no controle de tudo. Então se faz necessário meditar na palavra do Criador, dar ouvidos, pedir sabedoria para Ele, temer a Ele, para entendermos sobre o mundo que estamos inseridos, sobre as questões, acredito eu, antecedente à vinda de Yeshua. Por quê? Porque o fôlego, a besta, na minha compreensão e compreensão de outros irmãos que fazem trabalho maravilhoso aí também no YouTube, hoje está se robotizando. A tecnologia, ela está inserida em todos os campos com o objetivo de quê?
de facilitar a vida das pessoas. Mas o que percebemos é o esfriamento do amor. E se eu perguntasse aqui para vocês, cite 5 exemplos que denota que as pessoas estão frias no amor. Tenho certeza que viria rapidinho na mente de vocês. Porque é mais fácil hoje mandar um áudio, por exemplo. É rápido, é prático. Quando a pessoa quiser responder, eu vou ver, aí eu vejo a hora que der. É mais fácil isso do que você ligar para ouvir a voz da pessoa do outro lado. Para perguntar, oi, tudo bem, como que você está? E muitas das vezes você até quer fazer isso, mas aí chama e a pessoa não atende. Esse é um ponto que eu acredito que viria na questão da resposta aí, né? Então, o amor ele se esfriou e se percebe ele de várias maneiras. Como lidar com isso? Tendo consciência do mundo ao qual estamos inseridos. Temos que saber como lidar com essas questões afetivas, que elas não sejam, que elas não transformem o nosso modo de viver com as pessoas, o pouco tempo que temos. Então isso é um ponto, mas existem vários outros e que precisamos nos atentar, que é uma profecia se cumprindo. A besta, se possível, daria fôlego à besta. Por quê? Porque não é possível dar fôlego à besta. E besta, se você procurar dicionário, você vai ver o significado de besta. Besta é algo que a palavra já está falando, né? É uma besta. Se opõe, que vai contra a princípios, vai contra a palavra do Senhor, que é uma pessoa indomável, é uma pessoa que sem freio na língua. Então, vocês procurem o significado de besta. Acredito que todos sabem. E o mundo está cheio delas, de bestas. Só que as pessoas querem um demônio, querem alguém que manifeste um poder comparado ao poder do Senhor. E olha o perigo. Porque desde lá de trás do Jardim do Éden, relata que a Eva foi ali induzida por conversar com a serpente e ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos dele se abriram. Está lá escrito deixa eu dar uma lida rapidinho, aqui em Gênesis. E por conta disso, o Senhor os expulsou do jardim. Por quê? Porque o jardim era diferente do que conhecemos, do que temos na questão de minerais. O jardim, ele é completo. Eu entendo o jardim como algo que viveremos depois do corpo incorruptível, né? Depois de tudo transformado. Então, eles deram ouvido à voz da serpente, mas poderia colocar também como uma besta. Hoje em dia, as pessoas dão ouvido a muitas bestas. As pessoas comem muitas comidas, né? Muitos conhecimentos que a comida aqui é colocado como conhecimento. As pessoas recebem, ingerem aquilo e nisso vai fazendo todo um dano na vida particular e no social dessa pessoa. Tá tudo alinhado. Eu tô procurando não ler, mas colocando, mas vocês verifiquem. Então aqui em Gênesis, capítulo capítulo 3, a partir do verso 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
E o intuito do canal aqui é sempre levar a mensagem no sentido espiritual. Os olhos deles se abriram, eles passaram a ter conhecimento. Eles estavam numa outra atmosfera, em um outro ambiente, resguardados, alimentados pelo Senhor, protegidos, bem alimentados, porque até Abraão vai se perceber que eles tinham uma longevidade, eles viveram muito. Aqui no caso de Gênesis, capítulo 10, isso, deixa eu ver aqui, só conferir. Gênesis, capítulo 10, versos 1 diz: Este é o registro da descendência de Sem. Não, peraí, gente. Peraí, deixa eu ver aqui se, ó. Ah, não, aqui, ó. Gênesis, capítulo 9, versos 28. Depois do dilúvio, Noé viveu... Depois do dilúvio, ele viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos. E aí, no capítulo 6, do versos 3 em diante, diz: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e eles lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, a questão da longevidade, 950 anos foram os anos de Noé, né? Foram os anos de Noé. E aqui, no capítulo 6, o Senhor diz: que o tempo de vida do homem seria 120 anos. E sabemos que chegando aos 70, é enfado, cansaço. Muito raramente as pessoas que chegam a essa idade com vigor são raros. Porque existem pessoas que cuidam da saúde, porque acreditam e conhecem o poder das coisas naturais. As pessoas cuidam da saúde de modo físico, né? Praticam esporte, mas 70 anos são 70 anos. Então, a questão da humanidade hoje não é a mesma do tempo de Adão e Eva, do tempo de Noé. Eles tinham uma longevidade. E por quê? Embora existem